Isaías, capítulo 33. Livro de Isaías, capítulo 33, os versos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal, é esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Amém. Feche mais uma vez seus olhos, Pai amado. Está a tua palavra, Senhor Deus, que vamos ministrar nessa noite, à vontade do Senhor. Os teus filhos, Senhor Deus, ouça nesta noite e tenha, Senhor Deus, um discernimento da tua vontade, Senhor Deus. Nós te louvamos, te adoramos pelo que foi ministrado até este momento. Recebemos, ó Pai, com alegria o teu Espírito Santo em nosso coração, em nosso meio, e te pedimos, Senhor Deus, que a tua palavra venha a falar, venha, Senhor Deus, atender a necessidade do teu povo, que o Espírito Santo possa suprir, Senhor Deus, tudo aquilo que nós não conseguimos passar nesta noite, mas que o Senhor seja exaltado e glorificado sempre, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Irmãos, eu fui convidado nesta noite, na verdade eu fui incumbido nesta noite, de trazer aqui uma palavra sobre finanças e vida profissional, essa campanha de oração que muda circunstâncias e transforma vidas. Nós vamos inserir uma parte para falar sobre finanças, sobre vida profissional. Então, uma parte importante, um capítulo importante da nossa vida, da nossa caminhada terrena, que também são bênçãos de Deus, né, sobre a nossa vida. Nós temos que ter o discernimento de administrá-los bem, de aplicar esses recursos, aplicar essas bênçãos que Deus nos dá de forma correta, né? A palavra de Deus diz que Deus condena as riquezas mal adquiridas e também as riquezas mal empregadas, né? Então, buscando alguma pesquisa acerca desse assunto, fazendo alguma pesquisa ali, se você colocar lá no Google, lá, por exemplo, versículos, né, acerca de finanças na palavra de Deus, um vai apresentar 27, outro vai apresentar 37 versículos, outro 47, enfim. Isso me leva a concluir, me leva a crer que, na verdade, desde que Deus criou o homem e a mulher, Deus já estabeleceu princípios que cooperam para o nosso bem. A palavra de Deus diz: eu bem sei o pensamento que tenho acerca de vós. São pensamentos de bem, não de mal, para dar o fim que desejais. Então, a palavra de Deus, ela está recheada de princípios, ela está recheada de conselhos, de fundamentos que nos leva até o centro da vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. E esses princípios, né, que falam sobre finanças, na verdade, eles se constituem em pilares fundamentais que sustentam a nossa fé e a nossa prática cristã em relação à mordomia, em relação à administração dos bens e dos recursos que Deus coloca nas nossas mãos. E eles funcionam também como um guia divino, né, para aplicar a essa administração. Mas não somente isso, né? Esses princípios, eles refletem também o nosso nível de relacionamento com Deus, a nossa relação do nosso comprometimento com Deus. Eu digo isso, irmãos, porque nós temos que fazer uma autocrítica, é verdade. Muitas vezes nós nos apresentamos a Deus pedindo e só pedindo.
às vezes nós pedimos, Deus, eu preciso de um milagre financeiro. Eu tenho um compromisso para saudar amanhã, o Senhor me dá uma saída. Eu preciso disso, me dá isso. Eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de um emprego, me dá um emprego, me dá uma promoção. Mas a autocrítica que eu instigo nesta noite os irmãos a fazer, que nós nos apresentarmos a Deus, pedindo a Ele que nos dê, sim, que nos abra o discernimento, para nós sabermos qual que é a vontade de Deus para nós. Amém. Porque muitas vezes, irmãos, nós chegamos a uma situação, financeiramente falando, ou profissionalmente até, que às vezes são consequências das nossas escolhas. E nós não perguntamos para Deus qual que era a vontade dele. Nós seguimos a nossa vontade, nós seguimos o nosso intuito, a nossa intenção, e depois a coisa dá ruim, como dizem por aí, a coisa dá ruim, nós chegamos, Deus, eu preciso de um milagre. Mas que tal, então, antes de a gente tomar qualquer decisão, nós buscarmos conhecer qual que é a vontade de Deus para aquela situação. Que Deus nos dá uma direção. Eu preciso, Senhor, eu estou fazendo um investimento aqui, eu quero comprar uma casa própria para a família. É uma coisa boa, sem dúvida. É a vontade de Deus? É a vontade de Deus. Mas coloque esse negócio na presença de Deus, para que Ele direcione a você, para que Ele possa nos direcionar para o melhor negócio, para aquilo que vai glorificar a Deus. O que eu quero dizer com isso, mais ou menos assim, nessa introdução, é o seguinte: vamos buscar uma coisa que glorifique a Deus. Por exemplo, ao invés de você comprar uma casa lá de 4 quartos, com piscina, porque eu posso começar a pagar as prestações, etc. e tal, busque a Deus. Senhor, eu preciso disso, ou algo menor que eu possa pagar, chegar lá na frente, eu poder honrar o compromisso e glorificar o Senhor, porque às vezes eu posso, de repente, dar uma entrada, comprar alguma coisa ali, pagar as prestações, mas em determinado momento essas dívidas podem se tornar pesadas para mim, e daí ficar devendo, não honrar os compromissos. Isso não é glorificar a Deus. Então, buscar a vontade de Deus, buscar a direção de Deus. E há uma série de princípios na palavra que nos ensina acerca da mordomia dos bens, da mordomia e da administração dos recursos que Deus nos dá. São princípios específicos, mas eu te instigo também a pensar da seguinte forma: há princípios específicos, há ordens específicas e há princípios gerais também. Pense da seguinte forma: assim como num país existe uma gama de leis, há leis que disciplinam as relações de consumo, há leis que disciplinam a relação entre locador e locatário, a lei do inquilinato, por exemplo, leis que disciplinam a vida civil, são leis específicas. Mas se essas leis, elas estiverem em desacordo com a Constituição do país, que é a lei maior, elas não poderão ser aplicadas, elas não terão a sua eficácia. O que eu quero dizer é o seguinte, irmãos: há leis específicas, há princípios específicos na palavra de Deus acerca de finanças, acerca de vida profissional, e eu poderia aqui trazer para vocês dicas de orçamento doméstico, controle de gastos, gestão de pessoas, gestão da vida profissional, empreendedorismo, enfim, uma série de coisas. Poderia tratar de todos eles aqui, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês, se não todos, já assistiram, já fizeram campanha, já assistiram já ouviram algumas pregações a respeito. E como eu fiz a analogia com a lei do país, esses princípios, ainda
céu não surtirão o seu efeito, não terão a sua eficácia, se você não observar princípios gerais da palavra de Deus. Amém. Portanto, nessa noite aqui eu trago a reflexão, eu proponho a reflexão, nós tratarmos de dois grandes conceitos para a vida. Esses dois grandes conceitos, eles não são aplicáveis somente à vida financeira, à vida profissional, mas tem um reflexo grande, um reflexo importante sobre essa área também. O primeiro princípio que eu quero trazer aqui para vocês, que eu quero conversar com vocês e provocar essa reflexão, se trata da obediência. E essa palavra ela tem a ver com a palavra de ordem, uma promessa que Deus dá a Abraão. Abraão, um homem que Deus escolhe entre as nações, e no primeiro contato, já numa primeira conversa com Abraão, Deus dá uma ordem a ele e já lança ali 7 promessas. 7 promessas para Abraão, que está lá em Gênesis 12, versículos 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nessa aparição, nessa conversa, nessa ordem que Deus dá a Abraão, como eu disse, nós encontramos aqui 7 promessas. A primeira promessa: far-te-ei uma grande nação. Há uma nação que vai se fundamentar nessa primeira promessa. E abençoar-te-ei. Só essa promessa já seria suficiente. Porque quem tem a bênção de Deus não precisa de mais nada, já tem tudo. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos ver lá em Levítico 26, versos 3 a 13, as bênçãos decorrentes da obediência. Chuva no tempo certo, colheita no tempo certo, fartura de pão, habitação segura na terra, não passará espada pela terra, paz na terra, e além de tudo isso, o Senhor promete ainda: andarei entre vós. Bênçãos decorrentes da obediência. Aleluia. A terceira promessa: e engrandecerei o teu nome. Vou engrandecer o teu nome. As pessoas vão sentir um certo orgulho santo quando ouvirem o teu nome. Tudo bem, alguém pode dizer: não, mas toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Claro, ok, estamos de acordo nisso. Mas as pessoas, quando ouvirem o teu nome, elas vão conhecer quem é você e vão reconhecê-lo, porque o grande eu sou vai engrandecer o teu nome. Aleluia, glória a Deus. A quarta promessa: e tu serás uma bênção. Com quem você se associar, quem se conectar com você de alguma forma, você vai ser um canal de bênção para essa pessoa. Quinta: e abençoarei os que te abençoarem. Eu vejo nessa palavra, ela está conectada lá com Mateus 7,12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Você quer ser abençoado? Abençoa alguém. E a pessoa que te abençoar também será abençoada. Aleluia. Sétima promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou só, não só, Deus está dizendo aqui: não só te farei uma grande nação, mas através de ti todos serão abençoados. Agora, qual que é a condição para que essas promessas sejam ativadas na vida de Abraão? A condição é a obediência, obedecer a ordem que Deus dá, antes dessas promessas serem cumpridas.
sem obedecer, não há promessa. Sem obedecer, sem obediência, não há bênção. Quando nós falamos em vida financeira, em vida profissional, primeiro nós temos que buscar a Deus, sim, em obediência à sua vontade, em obediência à sua palavra. Nós temos que ativar as bênçãos de Deus. Nós precisamos ativar as bênçãos de Deus na nossa vida através da obediência. É um princípio geral. Não adianta eu aplicar aqui os princípios específicos da palavra de Deus acerca de finanças, acerca de vida profissional, se eu não observar os princípios gerais da palavra. Um exemplo que eu posso citar aqui, a palavra de Deus diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu venho aqui, entrego o dízimo, aqui, fiz minha parte, viro as costas e vou embora. É assim que Deus quer que eu entregue meu dízimo? Você está cumprindo um princípio específico. Trazei. Aí o imperativo, a palavra de Deus está dando uma ordem. Deus está dando uma ordem, está trazendo. Mas não é dessa forma que Deus quer que você entregue. A palavra de Deus diz: ó, faça isso com alegria, não por obrigação, né? Então, o simples fato de você cumprir um princípio específico não vai necessariamente ativar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Você está entendendo o que eu quero dizer? Você está entendendo sobre o que a palavra de Deus, né, quer nos transmitir nessa noite? É um conjunto de situações, é um conjunto de bênçãos. Deus tem muitas bênçãos para nós. Deus quer o melhor para nós, né, se nós andarmos segundo a sua vontade de obedecer a palavra de Deus. E você pode dizer assim: ah, mas tem lá os grandes homens de Deus, José do Egito, né, para ser mais específico, né? Ele andou segundo a vontade de Deus, ele estava no centro da vontade de Deus e passou por uma provação muito grande. Olha, não significa que você vai estar livre das provações. Você vai passar sim. O próprio Abraão, nós vemos aqui, né, um homem chamado, considerado amigo de Deus, passou por muitas provações, por muitas guerras, por muitas aflições. Você também vai passar, ainda que esteja no centro da vontade de Deus, mas o Senhor vai te livrar de todas elas. Deus vai te levantar. Essa é a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus, dos que obedecem e dos que não obedecem a Deus. Deus vai te sustentar, Deus vai te manter de pé, você não vai cair. Se cair, não vai ficar prostrado, não. Amém. Deus te levanta, Deus te toma pela mão. Glória a Deus. E como que Abraão responde a essa ordem? A carta aos Hebreus diz que pela fé Abraão obedeceu para ir a um lugar que Deus lhe dava por herança. E ele foi, sem saber para onde ir, que direção tomar, quando que vamos voltar, se vamos voltar. Eu imagino até Abraão chegando para sua esposa, chegando para Sara e contando para ela: olha, Deus mandou que nós respondemos. Ah, é? Tem certeza que ele falou com você? Tem certeza, isso é uma ordem de Deus. E para onde que nós vamos? Ele não falou. E o que a mulher ia perguntar para ele? O que a mulher sensata ia dizer? E você não perguntou? Não é assim? É. Então, e ele pela fé foi. O que Deus está dizendo aqui para Abraão? Deus está dizendo: Abraão, eu quero que a partir desse dia em diante, eu quero que a partir desse dia em diante, eu quero que você, na verdade, no nome de Abraão, você coloque o teu nome. Claudemir, eu quero que a partir desse dia em diante, você me entregue todas as tuas manhãs. Viva um dia de cada vez. Ande na minha presença. Confia em mim. Porque eu te sustentarei. Amém. Essa é a promessa
promessa de Deus. Deus está pedindo, Deus está requisitando de nós que façamos um voto de confiança na promessa de Deus. Que nós possamos nos comprometer a nossa vida com essa promessa. Deus vai nos conduzir a um lugar que nós não imaginamos. Deus vai nos conduzir a um lugar que Ele vai nos mostrar. Mas Ele precisa do nosso comprometimento, de obediência, de confiar na sua direção, de confiar nas promessas do Senhor. Porque Ele diz para mim e para você: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem para os que amam. Aleluia, glória a Deus. Amém? E esse é o primeiro conselho. Esse é o primeiro grande conselho que nós podemos aplicar na nossa vida. A obediência. Deus dizendo para você: eu preciso que você me entregue todas as tuas manhãs. Não andeis ansioso. Senhor, e amanhã, para onde que nós vamos? Não se preocupe, durma, descansa. Não andeis ansioso, não se preocupe, descanse, porque amanhã eu te direi. Há pessoas que pedem garantias a Deus. Há pessoas que falam: Senhor, se o Senhor quer que eu me mova mesmo, dá um sinal. Me mostre. Senhor, se o Senhor quer que eu atravesse esse mar, abra o mar, separe as águas. Não funciona assim. Deus diz para você: mova que eu te abençoarei. Tome a iniciativa, molhe os pés, dê o primeiro passo, um passo de confiança na minha palavra, um passo de obediência na minha palavra, que eu vou te abençoar. Amém? Eu quero ser objetivo aqui, passar alguns pontos que eu até tinha anotado aqui, mas eu quero tratar com vocês também acerca do segundo grande conselho que nós podemos meditar nessa noite, para ativar as bênçãos de Deus na nossa vida financeira, na nossa vida profissional. Não só nessas áreas, mas em todas as áreas da nossa vida. E esse segundo conselho da palavra de Deus, ele tem a ver com reconhecimento. Em última análise, ele tem a ver com gratidão. Mas ele passa por um reconhecimento, passa por equidade, igualdade na aplicação da justiça. Nós vemos lá em 1 Samuel 30, uma história bastante intrigante e desafiadora. Davi saiu à batalha, saiu para uma guerra militar. E quando ele volta para sua cidade natal, para sua cidade sede, para seu bunker, ele encontra a cidade completamente desolada. A cidade chamava Ziklag. Quando ele retorna, os amalequitas, os seus inimigos, haviam assolado a cidade. Levaram cativas as esposas, os filhos, as filhas, roubaram seu gado, seus bens, queimaram suas casas. Agora imagine você, um exército, os valentes de Davi, que saíram à batalha com ele, e voltam para sua casa, alegres, felizes, com o resultado daquelas batalhas, com a proteção e direção de Deus, encontra este cenário desolador. A palavra diz que eles começaram a chorar, até que ficaram sem voz,
de tanta angústia, voltar de uma batalha, voltar de uma guerra, e não encontrar sua esposa, seus filhos, não sabe nem se eles estavam vivos, seus bens haviam sido roubados, levados, suas casas queimadas. Eles ficaram tão angustiados que falaram até em apedrejar Davi. Mas Davi não se abala, ele põe a sua confiança em Deus, chama o sacerdote Abiatar, consulta o homem de Deus, o que nós faremos? E o que o sacerdote fala? O sacerdote diz: vai ao lugar que Deus te mostrará. Vai ao lugar, eu não sabia nem para onde ir, mas a palavra de Deus é: vai ao lugar que Deus te mostrará, e você vai recuperar tudo que foi perdido. Não só vai recuperar tudo que te roubaram, mas Deus vai te dar mais, vai te abençoar mais. E Davi toma essa palavra para si, confia nessa palavra e sai com 600 homens. Mas ele chega num arroio, num riacho, num rio, chamado Ribeiro de Besouro, e 200 daqueles 600 homens dizem que não tem condições, não tem forças mais para lutar mais uma batalha. Não tem força nem para atravessar aquele rio. E Davi diz: não, tudo bem, então esses 200 ficam aqui e nós vamos com 400, porque Deus vai nos dar a vitória. Nós vamos com esses 400 e nós vamos trazer as nossas mulheres de volta, vamos trazer os nossos filhos de volta, nós vamos alcançar a vitória, porque a palavra de Deus diz que perseguireis vossos inimigos e os vossos inimigos cairão à espada diante de vós. Aleluia. Ele vai com esses 400 homens, reconquista tudo que foi tomado deles, e mais do que isso, ainda toma o despojo da guerra, vem com mais do que eles tinham levado deles, traz suas esposas, traz os filhos novamente. Mas aqui que eu quero me concentrar, irmãos, a palavra de Deus diz assim, que aqueles homens que foram à batalha, que foram à guerra, aqueles 400 que foram com Davi, ao retornar com os despojos de guerra, eles falam assim para aqueles 200 que ficaram ali: ó, vocês não foram à guerra, vocês não foram à batalha, então vocês não têm parte no despojo de guerra, vocês não têm parte, no que nós tomamos dos inimigos. Então pegue cada um a sua esposa, os seus filhos, e vão para a sua casa. E qual foi a atitude de Davi? Davi, sabendo disso, ele diz: não, isso não vai ser assim não. Eu quero que os que foram na guerra, e os que não foram, os que ficaram no ribeiro, esses recebam partes iguais. Glória a Deus. Eu quero que os que foram e os que ficaram na guarnição, os que ficaram cuidando da mochila, ficaram cuidando da bagagem, aqueles que ficaram cuidando da pouca comida que restava, da água, das armaduras, das armas de guerra, esses que ficaram cuidando também vão receber as partes iguais dos despojos de guerra, porque eles ficaram na guarnição, eles ficaram dando respaldo, eles ficaram na oração. Aqui que eu digo que há um princípio relevantíssimo na palavra de Deus, que ativa as bênçãos de Deus na nossa vida, não só as bênçãos financeiras, não só as bênçãos em relação à vida profissional, mas em todas as áreas da nossa vida, que é a aplicação da justiça, a aplicação da equidade. A palavra de Deus diz: bem-aventurado aqueles que têm sede, fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia. Irmãos, eu vejo essas duas palavras que nós falamos aqui agora, conectadas. Porque quando Deus diz a um homem: vai, inicia um novo negócio, inicia um novo ministério,
sai da tua terra, sai da casa dos teus pais, vai para um lugar que eu te mostrarei. Quando nós pensamos num Abraão para obedecer, nós também temos que pensar que existe uma Sara. Quando nós pensamos no homem de Deus saindo à batalha, saindo, para o ministério, para pregar a palavra de Deus, para, fazer missões, nós também temos que pensar que do lado dele tem uma esposa, tem uma família que também está obedecendo a palavra de Deus, também está obedecendo a ordem de Deus. Geralmente nós pensamos que valente, que foi Abraão, ele obedeceu, ele tomou aquela palavra de Deus e obedeceu, e nós nunca nos lembramos de Sara. Alguém alguma vez já perguntou sobre a mulher de Moisés? Nós pensamos em Moisés, o libertador, mas e a sua esposa? Será que ela nunca perguntou? Escuta, você tem certeza que Deus falou com você? Nós já estamos dando volta nesse deserto há 40 anos. Olha, há 30 anos nós passamos por essa montanha, até deixei uma marquinha de um coraçãozinho aqui, ó. Estive aqui. 40 anos passando pelo deserto. Alguém pode pensar assim: olha, que homem obediente. Mas e com relação à sua família? O que eu quero dizer é o seguinte: sempre que há um Abraão na história, há uma Sara também na história. Porque para que o homem saia à batalha, tem que haver uma mulher que fica na guarnição. Tem que haver uma mulher que fica cuidando da bagagem. Da mesma forma, sempre que há uma mulher que sai à batalha, tem que haver um homem, tem que haver um filho, tem que haver um pai, uma mãe que fica na guarnição, que fica na batalha, que fica ali na oração, dando o respaldo. O que seria dos pregadores se não tivesse alguém orando por eles, se não tivesse alguém na guarnição, se não tivesse alguém cuidando ali da retaguarda, dando apoio, contribuindo, orando, jejuando, enviando? Muitas vezes a gente pensa, ou alguém pode pensar: eu não tenho nenhum dos 5 ministérios, eu estou me apresentando a Deus de mãos vazias, eu não tenho o ministério de apóstolo, nem de pastor, nem de mestre, nem de evangelista. Como que eu estou me apresentando a Deus? Mas tem uma palavra de Deus para você. Deus está dizendo: você faz parte da guarnição, você faz parte daqueles que estão dando um apoio, que estão dando um respaldo, que estão enviando, que estão orando, que estão ali obedecendo, que estão intercedendo por essas pessoas, para que elas possam ir cumprir a vontade de Deus. Amém. Depois que eu casei, durante aproximadamente uns 20 anos, a minha esposa ficou na guarnição. Fui fazer uma outra faculdade, terminei a faculdade, já emendei ali 3 especializações. Depois disso, fui fazer lá 5 anos de um curso de inglês, mais 4 anos de um curso de espanhol, depois mais 3 anos de TQ, e ela ali na guarnição, ela ali dando um respaldo. Tive que escrever 5 monografias, 5 trabalhos de conclusão de curso. E o que ela fazia? Chegava no final de semana, pegava a nossa filha, ainda pequena, ia para a casa da mãe dela, passava lá no sábado o dia todo, domingo o dia todo, e eu ficava lá em casa, para que eu tivesse condições de ficar ali em casa e fazendo os meus trabalhos, escrevendo a biografia. Esse é um respaldo para ela. Ficava na guarnição, ficava ali dando
todo o respaldo, cuidando da casa, cuidando da vida, para que eu tivesse condições de me preparar, de estudar. E eu tenho certeza que muitas esposas, esposos, também têm essa atitude de obediência, também têm essa atitude de confiança na ordem que Deus dá ao seu cônjuge, e fica ali dando respaldo, fica ali dando apoio. O que é ruim, o que é triste, irmãos, é que às vezes a gente vê, e isso tem uma implicância relevante na vida financeira, é que quando o homem ou a mulher vai participar dos despojos, vai receber a sua recompensa, ele não compartilha dele com quem ficou dando o respaldo. Às vezes sai de casa, ou vai usufruir daqueles respaldos sozinho, ou vai usufruir daquelas bênçãos sozinho, não divide com seu cônjuge que ficou ali na guarnição, que ficou ali dando o respaldo. É triste de ver isso. Isso tem uma implicância relevante na vida financeira, na vida profissional, né? Então, que a palavra de Deus, o que Deus nos instiga nessa noite, a tratar, a pensar, a trabalhar em nosso coração, é que nós aprendamos a aplicar esses princípios de justiça, de equidade, e dividir os despojos da batalha com aqueles que também ficaram na guarnição, com aqueles que ficaram dando respaldo também. Como eu disse no início aqui, uma das promessas dadas a Abraão é abençoar-te e os que te abençoarem. Você quer ser abençoado? Abençoe. Mas eu preciso de uma bênção, como é que eu vou abençoar? Você pode abençoar de várias maneiras. Você pode ajudar uma senhora do seu prédio, da sua vizinha, né, a ir no supermercado, a trazer uma sacola, sei lá, enfim, tem várias maneiras. Muitas vezes nós nos dirigimos a Deus: Senhor, eu preciso de uma bênção, eu preciso de um carro, e se o Senhor me der um carro, eu vou toda semana, 3 vezes por semana, 2 vezes por semana na sua casa, louvar ao Senhor, e vou levar meu vizinho, e vou convidar esse, e vou convidar aquele. Aí Deus te abençoa, te dá o carro. Na primeira semana você trabalha. Depois, mas hoje está frio, né? Hoje está chovendo. Não vou assistir hoje o culto online. Não vou sair de casa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Senhor nos orienta, nos instiga e nos direciona a fazer sua vontade. Quando nós precisamos ativar as bênçãos de Deus na nossa vida, nós precisamos obedecer, nós precisamos aplicar os princípios de justiça e ser gratos a Deus. Amém. Se Deus te abençoou, se Deus te honrou, manifeste sua gratidão. E assim, manifestar gratidão a Deus não significa somente não dobrando a gente, obrigado Deus. Isso é importante também, claro que é. Manifestar a nossa gratidão a Deus de coração. Às vezes nós falamos assim: eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão a Deus. Então não expressa com gesto, expressa com obediência, expressa a sua gratidão de várias formas, mas se coloque sempre no centro da vontade de Deus. Busque sempre conhecer e saber a vontade de Deus. Reconheça aqueles que te ajudaram. Abençoe aqueles que te abençoaram. Aqueles que ficaram na retaguarda, dando um respaldo para que você saísse à luta para conquistar.
reparta os despojos com essas pessoas. Glória a Deus. E quando um homem de Deus, quando uma mulher de Deus não tem respaldo em casa, nós vimos este homem, essa mulher cair. Mas aquele que fica na guarnição dando respaldo, a mulher que fica ali, né, dando respaldo para o seu esposo, o esposo que dá o respaldo para a sua esposa, a família que dá esse respaldo, que fica ali na guarnição, que fica ali na trincheira do abastecimento, orando, intercedendo, enviando, esse é invencível. Esse tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Amém. Então você quer ser próspero, você quer ser abençoado em todas as áreas da sua vida? Aplique todos os princípios da palavra de Deus. Observa tudo o que Deus tem orientado. Aprenda a reconhecer a voz de Deus. Amém? Você pode aplicar em nome de Jesus? Como nós sabemos, este é um culto de oração. E nessa campanha de oração que muda circunstâncias e transforma as vidas, transforma vidas, nós temos que buscar ao Senhor. A palavra de Deus nos instiga sempre a buscarmos a Deus, a intercedermos pelos outros e a buscar sempre conhecer a vontade de Deus. Então, todos aqueles que têm a disposição de obedecer a Deus, de obedecer a palavra de Deus, de buscar aplicar os princípios da palavra de Deus na sua vida, para ativar as bênçãos do Senhor em qualquer área que você esteja precisando hoje. Talvez as suas finanças vão muito bem, mas a saúde não. Talvez a saúde vá bem, mas as finanças não. A fé, assim como Abraão creu, Deus lhe dá uma palavra de ordem nessa noite. Dê um passo em frente. Você que quer receber a oração da fé, venha nessa noite até aqui à frente. Nós vamos orar, os pastores vão interceder, nós vamos clamar a Deus e não só pedir Deus, dá-me isso, dá-me aquilo, mas vamos sobretudo pedir o discernimento, a direção de Deus e saber qual que é a vontade dele para a nossa vida. Venha até à frente, todos que precisam, todos que querem dar um passo de fé, todos que querem obedecer a palavra de Deus, todos que querem